Olá e bem-vindos. Há uma sensação que, hoje em dia, parece ser quase universal, um cansaço profundo. E não é aquele cansaço normal, sabe? Depois de um dia de trabalho. É outra coisa, algo mais existencial. E se a verdadeira razão para isto estiver escondida na própria forma como a nossa sociedade funciona? Vamos tentar perceber. Vamos ver se isto soa familiar. Alguém tenta ler um artigo, até um livro, mas a mente parece que não para quieta. Dispersa, salta de uma coisa para outra e a concentração simplesmente não aparece. Ou então este paradoxo, a sensação de não se estar a fazer nada de realmente importante. Um certo vazio, mas ao mesmo tempo um cansaço brutal, como se tivéssemos corrido uma maratona sem sair do sítio. E este clássico, aquele impulso de pegar no telemóvel e começar a fazer scroll, e scroll, e scroll, sem um propósito, sem encontrar nada que interesse de verdade, mas, mesmo assim, sem conseguir parar. Se alguma destas situações lhe é familiar, acredite, não é por acaso. Para nos ajudar a decifrar este mistério de cansaço moderno, vamos olhar para as ideias de um filósofo coreano, Byung-Chul Han, e para o seu livro muito influente, A Sociedade do Cansaço. A tese dele é que a própria estrutura do nosso mundo mudou de uma forma que nos está a levar a todos ao limite. E para percebermos o nosso presente, ele diz que temos de fazer uma pequena viagem ao passado. Temos de ir à sociedade do século XX, que ele descreve como um mundo definido por uma palavra muito simples: não. A grande metáfora para esta era é a de uma sociedade imunológica. Pensemos nisto como um corpo humano. Há um dentro e um fora muito bem definidos. A função principal da sociedade era defender-se de ameaças externas, de vírus, fossem eles ideologias ou inimigos que eram vistos como completamente diferentes. E este paradigma, claro, dominou grande parte do século XX, especialmente no período da Guerra Fria. O mundo estava literalmente dividido em blocos, com um inimigo muito claro do outro lado do muro. Era uma era de fronteiras, tanto físicas como ideológicas. Esta tabela ajuda a organizar as ideias. Reparem, aqui do lado esquerdo temos os pilares desta tal sociedade disciplinar. Um paradigma imunológico, uma lógica baseada na negatividade, o não e uma autoridade que vinha sempre de fora. Mas na prática, o que é que isto queria dizer? Bem, nesta sociedade as regras eram claras e impostas por instituições. O Estado, a escola, a igreja, a família. Havia um dever a cumprir. A vida era em grande parte definida por limites, por aquilo que não se devia ou não se podia fazer. Mas curiosamente esta estrutura toda tinha um efeito secundário que talvez não estejamos à espera. Permitia uma atenção profunda. Com menos estímulos, era mais fácil focar numa só tarefa e até tolerar o tédio, algo que, segundo Han, é absolutamente essencial para a criatividade. Pois, mas tudo isto estava prestes a mudar de uma forma radical. Com o fim da Guerra Fria e a chegada da globalização digital, o paradigma virou completamente. O muro caiu, literal e metaforicamente, e com ele caiu também a lógica do não. Bem-vindos à sociedade do desempenho. No mundo antigo, a palavra de ordem era esta: dever, uma obrigação que tínhamos para com uma autoridade externa. Hoje, a palavra-chave é completamente diferente: desempenho. E esta obrigação já não vem de fora, vem de dentro de nós. E agora, se olharmos de novo para a nossa tabela, vemos o quadro completo. E o contraste é brutal. O paradigma imunológico desaparece, a lógica do não dá lugar à positividade do sim, e o controle externo é trocado por uma imensa pressão interna para ter sucesso. E aquela atenção profunda foi completamente fragmentada em hiperatenção. Esta lógica da positividade é o grande motor da nossa era. A mensagem que ouvimos por todo o lado já não é sobre o que é proibido, mas sobre as possibilidades infinitas. Podes ser o que quiseres, podes conseguir tudo. O problema é que, quando tudo é possível, a responsabilidade pelo sucesso e, claro, pelo fracasso, cai inteiramente nos ombros de cada um. Tornamo-nos no nosso próprio chefe, é verdade, mas também no nosso próprio capataz. E é aqui que chegamos ao ponto central de tudo isto. O que é que acontece quando a pressão para ter sucesso vem de dentro e o imperativo é estarmos sempre a otimizar-nos? A resposta é simples e direta: exaustão. Este processo é quase como uma receita para o esgotamento, passo a passo. Começa com um mantra da sociedade de que tudo é possível. Isto leva a uma autoexploração, em que cada um se pressiona para produzir mais, para ser mais. E qual é a ferramenta para isso? A multitarefa, a hiperatividade. Mas o resultado final desta corrida sem fim não é a realização, é o cansaço crónico.
E a nossa capacidade de atenção é, talvez, a primeira grande vítima disto tudo. Aquela atenção profunda, lenta, contemplativa, que permitia pensar e criar, foi substituída pela hiperatenção. É uma atenção que é muito ampla, mas é superficial. Salta de um foco para outro, de um e-mail para uma notificação, para uma nova tarefa. É ótima para processar muita informação depressa, mas é péssima para a compreensão e para o pensamento genuíno. Ana descreve este cansaço de uma forma muito poderosa e, honestamente, um pouco arrepiante. Não é um cansaço partilhado de uma luta em comum. É uma exaustão solitária. Na sociedade do desempenho, estamos todos a competir uns com os outros. E para nos afirmarmos, sentimos que temos de superar os outros, o que acaba por nos isolar na nossa própria corrida. E esta nova estrutura social, segundo Han, gera as suas próprias doenças características. Só que já não são doenças causadas por um vírus que vem de fora, mas por um excesso que vem de dentro. As doenças da nossa era, diz ele, são neuronais. A depressão, o burnout, o déficit de atenção. Ana argumenta que estas condições não nascem da negatividade ou da repressão, como as neuroses do passado. Pelo contrário, nascem de um excesso de positividade. A pressão para ter um desempenho constante, para sermos sempre felizes, para produzir sem parar. É o esgotamento do eu que está sempre a tentar ser ele mesmo. E aqui está, talvez, o diagnóstico final e mais claro. Na sociedade imunológica, o perigo vinha de fora. Na sociedade do desempenho, o perigo vem de dentro. Já não é uma infecção viral, mas sim uma inflamação neuronal. Não há um inimigo para combater, apenas um sistema interno em sobrecarga, que se está a consumir a si próprio. A análise de Byung-Chul Han oferece-nos um espelho brutalmente honesto da nossa condição moderna. Ele não nos dá respostas fáceis, mas deixa-nos com a pergunta fundamental. Perante esta sociedade do cansaço, que se alimenta da nossa própria exploração voluntária, o que é que se pode fazer? O caminho é aceitar esta realidade e tentar sobreviver dentro dela? Ou será que é possível imaginar uma forma de a transformar? A reflexão fica em aberto.